Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada na noite de hoje com Cássia Figueiredo. Boa noite, Cássia. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que é corrido aqui, para dividir assuntos tão importantes da área portuária. Obrigado, minha querida, por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Obrigada a você pela oportunidade de fala, né? Faz tempo que você me faz esse convite, né? É. E agora eu estou com tempo livre, então resolvi aceitar. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode aí contribuir. Olha, Cássia, assim, falando de você, você pode contribuir com muita coisa, né? Você é um case de sucesso, muito tempo na área portuária, né? Uma grande gestora, diga-se de passagem aqui para quem nos acompanha. E aí, falando o nosso tema de hoje, né? Que é o Porto de Santos, 1 milhão de motivos, né? Para a gente tornar as férias uma experiência agradável, né? E o que você traz aí dentro do teu lastro profissional de experiências, né, que você teve num grande terminal, né, para poder recepcionar as pessoas, que a gente sabe aqui que lidar com pessoas é sempre uma tarefa mais árdua, né, porque nem todos são igual uma caixa. O que você traz aí de experiência dentro da tua vida pregressa profissional, Cássia? Bom, ao longo aí dos meus 19 anos que eu estive nesse terminal, né, que atende pessoas, a gente pode conviver com diversas nacionalidades em primeiro lugar, né? Você conhece muita gente de todo mundo. Muitas pessoas do Brasil inteiro vão até o terminal para fazer seus embarques, né? E além disso tudo, você convive aí com muita gente durante a temporada, entre profissionais que você contrata para trabalhar, profissionais que trabalham lá dentro para outras empresas, os próprios passageiros, né? As temporadas, elas são sazonais, então em meio de 5 ou 6 meses você convive com muita gente nesse período. A experiência quando você lida com pessoas é única, né? A gente não tem rotina, cada temporada tem uma novidade, você cada vez mais aprende a conviver com as pessoas, aprende a entender a demanda, né? Além de tudo, isso você tem que conscientizar todo mundo dentro das demandas de um terminal portuário. Então, tem as certificações, você tem que cumprir algumas regras legislativas, você lida com as autoridades locais, você cumpre com os programas ambientais, de qualidade. Tudo isso você tem que entregar com todo mundo que está ali convivendo com você durante esse período, né? E aí você vai adquirindo experiência com pessoas. Como fazer isso, né? Qual é o desafio? Como que você integra todo mundo num assunto que às vezes a pessoa acha chato, ou às vezes a pessoa não entende, né? E sem contar que as pessoas que você atende, que é o público-alvo, que são os passageiros, eles estão ali 80% para a realização de um sonho, né? Às vezes a pessoa fica anos juntando uma grana para fazer uma viagem legal, ou com a família, ou sozinho, ou porque vai casar no navio, ou porque vai para uma festa no navio, ou vai passar o Natal, o Ano Novo. Então, você faz parte dessa experiência. Imagine você fazer parte de experiência de praticamente de 1 milhão de pessoas, realização de um sonho delas, e você faz parte disso. Porque onde ela quer chegar, ela quer ser bem atendida, ela quer ser bem orientada, ela quer ser bem tratada, assim como a gente quer em qualquer lugar que a gente vá, né? E aí, como é a realização de um sonho, ela vai sempre lembrar,
como que ela embarcou, por onde que ela passou, com quem ela falou, né? Vai fazer toda a parte da história dela. Então, você tem que estar sempre disposto a atender bem, né? Fazer o melhor possível. E são pessoas. As pessoas, elas podem passar mal, elas podem rir, elas podem ficar nervosas, e você tem que saber lidar com a situação ali do dia a dia. Legal, Cássia. Muito, muito interessante o que você traz aí para nós, né? Uhum. E aí, quando você fala dessa experiência com as pessoas, né, durante da sazonalidade que você tem, nós tivemos vários períodos com grandes navios ou com uma quantidade de navios exageradas, né? O Porto de Santos teve uma época 9 navios atracados ao mesmo tempo. Como é que foi, dentro do teu lado profissional, essa experiência de ter tantas embarcações atracadas ao mesmo tempo? E, lógico, na época nós não tínhamos esse volume expressivo que temos hoje, né? 1 milhão de passageiros, 900 mil passageiros, mas você tinha um volume expressivo para quê? Para que você dividisse esses passageiros durante essa estada no terminal para poder chegar aos navios. Como é que foi essa experiência para você? Bom, na época de 9 navios, eu já estava lá no terminal, né? Que eu estou lá desde 2007, estava lá desde 2007. Os navios eram bem menores do que hoje. Então, hoje um navio era como se fosse 3 ou 4 navios daquela época, tá? Então, os espaços que a gente tinha, a gente dividia em 2 ou 3 check-ins, ou 2, 3 desembarques no mesmo salão, porque comportava. Era navio de 1.300 pessoas, navio de 1.800 pessoas, às vezes navios de 1.000 pessoas, né, 1.000 passageiros. E hoje os navios, um navio corresponde a 3, 4 daquela época. Então, a movimentação de pessoas aumentou, porém o número de navios diminuiu, mas o tamanho dos navios são bem maiores. Então, as experiências, elas foram melhorando, né? O terminal em si, a gente dividiu os espaços para que os armadores fizessem seu serviço, né? Que é o serviço de check-in, embarque, e a gente disponibilizava os salões dividindo, fazendo a logística, né? Aí depende muito do berço que o navio atraca, a quantidade de pessoas que ele tem, depende muito do horário que ele chega também, né? Como você vai montar a logística do terminal, tá? Então, essa parte de logística, como que vai fazer a operação, a gente já tinha um programa, né? Já tinha um planejamento, porque a gente faz o planejamento antes da temporada começar, mais ou menos aonde os navios vão atracar, porque a gente sabe as regras que tem do Porto de Santos, né? E o tamanho dos navios por histórico, e aí você vai fazendo a demanda. Então, por exemplo, se amanhã tiver 3 navios, qual é o tamanho do navio? Onde o navio vai atracar? Que horas o navio vai chegar? Aí você sabe mais ou menos onde você vai colocar dentro do terminal cada operação do navio, tá? Sempre obedecendo as regras que a gente tem, né, das autoridades locais. Então, às vezes a demanda é um navio de viagem internacional, você vai cumprir as regras da Receita Federal, dependendo por onde que o navio para você não cruzar muito a logística na parte do costado, você também tem que pôr mais na ponta ou mais no meio do salão e assim por diante. Então, tem várias condições aí que você vai vendo para você fazer a logística dentro do terminal, tá? Quando você fala de navio, né, para poder fazer toda essa logística, anteriormente você faz essa programação, mas quando o navio atraca ou quando é uma primeira viagem, vocês têm uma integração com a tripulação, com o navio. Como que funciona isso, Cássia? Na verdade, a integração do terminal é sempre com o armador, né? Ah, E todo navio tem um representante aqui no Brasil, então é o seu agente marítimo, tá? A gente pede as confirmações para o agente, né? O horário, tudo direitinho, a quantidade de pessoas que vão desembarcar e embarcar. Isso a gente já tem uma noção, porque todo navio tem a sua capacidade, né? E aí o gestor do terminal sempre está em contato com o armador para saber se é 100% aqui em Santos ou se vem algum passageiro em trânsito já embarcado, né? E aí com essas informações a gente faz todo o planejamento da temporada. Então você consegue planejar quando que o navio vai atracar, onde que ele vai atracar, e você consegue, dessas informações que o cliente manda para o terminal, você consegue fazer tudo, você consegue planejar
custo, inclusive, né, de toda a operação da temporada. Você consegue planejar quantas pessoas você vai contratar para fazer a operação e ter um serviço de qualidade. Você sabe a demanda de quando você vai contratar, começar a contratar, quanto que você vai pagar para os trabalhadores, você faz todo esse custo antecipadamente, tá? Eu era bem ativa nessas funções, eu fazia bastante disso lá, né, no terminal. Fazia a parte de planejamento, fazia a parte de contratação. Aí a gente também trabalhava muito com as cotas, né, obrigatórias. Como fazer cota no serviço sazonal, né? É bem complicado, porque, tipo assim, as cotas nunca são medianas, né? Nunca tem uma média. É o ano inteiro, pronto, acabou. E você cumpre. Só que a gente sempre vai, conversa com o juiz, vê com o Ministério do Trabalho, vê como que a gente pode fazer, porque a atividade era diferenciada, né? No caso, era muito diferenciada. Então, quando tem as cotas, principalmente PCDs, jovem aprendiz, a gente sempre trouxe para a nossa realidade. E a gente conseguia cumprir, atingindo a cota que você tem, até mais, porque foi esse programa foi até que eu que implantei no terminal. Nós fizemos as cotas de PCDs, começamos uns 9 anos atrás, e foi só crescendo o número de funcionários que a gente conseguiu contratar durante as temporadas, né? E como que a gente conseguiu? A gente aprendeu como lidar com isso. Hoje muitas empresas ainda têm alguns preconceitos, é difícil integrar os setores para que todo mundo tenha convivência com pessoas com deficiência, mas tudo vai de você querer fazer, né? Você começa com uma obrigação, infelizmente, né? Depois você vai fazendo um projeto bacana dentro da empresa. E o importante é afirmar que essas pessoas que a gente contrata, elas já fazem parte das equipes. Então, o pessoal já se acostuma ter pessoas com deficiência no meio da equipe, muito pelo contrário, todo mundo fica muito conscientizado com o projeto, né? Vale ressaltar que não é um projeto de caridade, porque senão não dá certo se você for por essa linha. Não faça caridade, faça o projeto valer a pena. Faça com que você tenha um braço ali, realmente na sua equipe, efetivamente, de sucesso, tá? E quanto mais eles trabalham, mais convivência eles têm, mais eles desenvolvem. Então, você desenvolve pessoas que têm muito mais, às vezes, capacidade, diferente de pessoas pessoas que possam garantir para você um sucesso de atendimento, tá? Isso é muito importante para a gente. Quando você fala dessa força de trabalho, você falou das cotas, lógico, Isso. obviamente, mas a quantidade de pessoas, ela tem uma variação de acordo com a demanda do ano anterior, certo? Isso. E aí, quando você fala da quantidade de trabalhadores para poder disponibilizar entre terminal de passageiros e terceiros, quantas pessoas envolvem? E também a questão das cotas, em números. Então, no total, a gente, dependendo da temporada, você contrata de 250 a 350 funcionários. Diretamente, CLT, a empresa faz um contrato por período, né? Porque é o período da temporada. Mediante essa contratação, aí você junta com os funcionários efetivos da Folha, né? Que é um pessoal que fica no próprio terminal, lá durante o ano inteiro, conservando o terminal, fazendo as demandas burocráticas e tudo mais, e mais o pessoal do corporativo, né, que tem um pessoal do corporativo que é da Folha, que fica também no escritório tomando conta de todos os outros setores. E aí você soma tudo isso e diante disso você vai na porcentagem aí que você precisa colocar. Nós, lá nas últimas 2 temporadas, a gente passou essa porcentagem porque a gente tinha algumas parcerias com algumas entidades, né, sem fins lucrativos, tipo a PAI. A PAI tem um trabalho muito bonito, tanto a de Santos como a de São Vicente, elas treinam os jovens com... Jovens aprendizes. Jovens com deficiência. Os atípicos, né? Que Isso, a gente não pode falar mais com deficiência, é atípicos, Não, né? hoje você pode falar pessoas com deficiência. Ah, tá. Tá? Isso aí não tem problema. Aham, Você pode falar que a gente chama de PCD mesmo, que é pessoas com deficiência. aham. E eles preparam esses jovens que têm a capacidade de trabalhar, eles preparam para o mundo corporativo.
Tá. E aí eles vão nas empresas, quem quiser entrar em contato pode entrar, eles te dão os currículos para quem está preparado para o mercado de trabalho, tá? Dentro desses jovens, tem uns que se sobressaem, tem uns que são voltados para o TI, que sabem desenvolver programas, tem outros que gostam mais de falar, de atendimento ao público, tem outros que, se você der uma tarefa repetitiva, vai fazer com sucesso, organizar um ambiente, fazer sempre a mesma função ali, ele vai fazer sem reclamar. E eles são preparados. E é bom ter esse apoio, porque quando você tem algum problema que você não sabe lidar, teve uma crise, aconteceu alguma coisa, você liga para esses programas, que eles têm sempre uma assistência ali para você, e ela sabe falar para você, olha, lida dessa forma, faça dessa forma, mas sempre, sempre elas falam, eles são tratados conforme os outros funcionários. Se tiver que dar uma advertência, dá, se tiver que dar mais escala, dá, se não tiver que dar, não dá, depende do desenvolvimento de cada um. Pode chamar e falar, você não trabalhou bem hoje, precisa se esforçar mais em tal, em tal e tal. Ou pode também elogiar como você faz com seus funcionários. Parabéns, você teve um bom desempenho. Se por acaso ele for mal educado com alguém ou com algum colega de trabalho, pode chamar a atenção também, assim como você faz com qualquer outro funcionário. A tratativa tem que ser a mesma, porque eles estão no mesmo ambiente. A diferença entre eles é a deficiência dele, que aí ele vai ter uma limitação que talvez outro não tenha. Mas para um serviço operacional, de atendimento, carregamento de bagagem, na parte de limpeza ou de qualquer outra função que ele tenha que organizar ambientes, ele vai se sair muito bem. Isso aí sem problema algum. A experiência das cotas, né? Vamos falar assim. A experiência das cotas com relação a quem está passando férias no terminal. Como o pessoal ele enxerga o pessoal que é PCD, né, no atendimento? Há uma acolhida, há uma troca de energias boas, né? E o que te trouxe assim de engrandecimento como pessoa quando você lida com esse pessoal que é PCD na operação? Olha, eu tive várias experiências. A primeira experiência que vem assim na minha mente, isso foi bem antes da pandemia, acho que foi em 2016, 2017, a gente só tinha 3 jovens com deficiência intelectual. Um deles era autista, né? Mas assim, lá tinha, na temporada passada, tinha 10 autistas. Mas todos que gosta de gente, que gosta de barulho, que gosta de movimentação, né? Porque a primeira coisa que a gente explica na entrevista é isso: você vai ficar no meio, às vezes, de 20 mil pessoas no dia. Tudo bem? Você tem medo? Tem algum problema? Porque não adianta também você contratar e a pessoa não se sentir bem no ambiente de trabalho, não ficar confortável, ter alguma demanda que ele não consiga corresponder, né? E todos eles, não, eu gosto, tal. E teve uma vez, e também, assim como funcionários, tem os passageiros que têm autismo, tem as deficiências também, a gente tem bastante agora, né? E na época, nesse caso, todos os passageiros, eles têm que passar pelo sistema de segurança, que é o raio-x, onde você põe a sua bagagem de mão, né? Você é revistado, e você tem que ser revistado, faz parte da segurança do terminal. Assim como o aeroporto, bem igual, né? Todo mundo tem que passar pelo sistema de segurança. E teve uma ocasião que uma criança que era autista não queria nem entrar na sala de raio-x. Não queria, e a mãe já estava desesperada, porque era uma viagem de Natal, e a mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer, e ela ficou ali, ó, uns 40 minutos, não entrava. Aí um desses nossos colaboradores que tinha autismo, olhou para ela e falou assim, pode vir que não tem problema algum. A criança olhou para ele, deu a mão e passou pelo raio-x. Então, é uma identificação, né? E eles ajudam muito nesse processo. Quando tem criança, às vezes adulto, que às vezes cisma, não quer passar e tem que passar pelo processo, não tem como abrir mão, né? E eles ajudam nessa parte também. Eu não sei se eles se identificam de alguma forma, né? Olha, se ele está falando, vê, porque todos eles, a maioria, 98% dos funcionários PCDs, eles usam o cordão, né, para se identificar como um PCD mesmo, até porque às vezes a pessoa vai em cima, é um pouco mais grosseira, aí dá uma acalmada, né?
eu nunca vou esquecer essa cena. Ele pegou o passageiro, a criança, e conseguiu passar com ele pelo raio-x. E aí você começa a observar melhor, entendeu? E onde que você pode colocar esses profissionais, né? Principalmente quando você atende pessoas. Então você às vezes coloca ele numa fila preferencial para ajudar os preferenciais a passar, abrir uma unifila para a pessoa passar, não ficar passando por baixo, às vezes uma senhora de idade que não tem muita locomoção para fazer o zigue-zague. Então você coloca ele para ajudar pessoas também com deficiência, porque eles se identificam. Sim. E é muito legal de ver, porque eles fazem todo o esforço para ajudar, né? Aham. Eu tinha, na temporada passada, tinha os meninos que carregavam mala, e eles adoravam. Adoravam, por quê? São movimentos repetitivos, né? E tem um grupo muito grande também Aham. dos meninos que carregavam mala, então eles se ajudavam, entendeu? Quando tipo tava parado, não é para ficar parado, e cada um era um setor bem legal, porque os que ficavam parados, os que não ficavam iam em cima, então eles mesmos se corrigiam e fazia um sucesso aí, deu tudo certo, a gente nunca teve problema de reclamação de passageiro ou de usuário perante a um PCD, Aham. né? Dificilmente a gente tem reclamação contra algum funcionário, e mesmo que tivesse, a gente ia lá ver o que aconteceu, como que foi, né? As reclamações também, a parte de qualidade, atendimento ao cliente, ouvidoria, eu também fazia toda essa parte, todo esse gerenciamento, né? Sempre com o meu gestor, né? Como que respondia, como que a gente poderia melhorar, caso fosse alguma coisa diretamente com a nossa operação. Quando termina a temporada, a gente faz análise crítica do sistema, a gente vai, finaliza os indicadores, vê o que a gente estava errando, vê o que a gente pode melhorar, né? Como eu falei, cada temporada uma diferente da outra, não pode ser que é tudo igual, porque não é, né? A gente sabe aí que o trabalhador hoje em dia está difícil, né? A gente tem as demandas aí, mas sempre realizando com sucesso, né? Quando você se entrega ao grupo, quando você está sempre com as pessoas, sempre interagindo com os setores, você tem uma linha ali das pessoas que te observam, que você vai acompanhando, né? Às vezes tem um problema particular que você consegue ajudar, às vezes não dá, e aí você tem que saber como agir, né? Se tem uma coisa que eu aprendi lá no terminal, de toda essa minha área profissional, assim como qualquer outra empresa, tem uma hora que você tem que dar uma segurada em custo, né? Você tem que dar uma baixada de bola, tal. Mas você tem que lidar com as demandas das pessoas. Então você aprende a lidar com as ferramentas que você tem ali na hora. Porque às vezes você não consegue tanta coisa que você almeja, mas você consegue lidar com as ferramentas que você tem ali para o trabalho. Então, Não, eu ia... Cássia, quando você fala dessas ferramentas que você utiliza para o trabalho, dessa experiência dos PCDs, dessa empatia, né, que as pessoas têm com os PCDs, nos últimos anos a gente tem tido um crescimento exponencial de grupos de pagode fazendo show em navio, cantores renomados fazendo show em navios. Essa experiência é uma experiência única para quem vai para um terminal de passageiros, né? E também deve ser uma experiência única para quem opera o terminal de passageiros, né? E eu queria saber, para você que opera, né, o terminal de passageiros, como que é essa experiência dos cantores renomados, né? Roberto Carlos já vai fazer 3 ou 4 temporadas que já vem no Porto de Santos, até mais, né? muito mais. Mais. E para eles, né? Principalmente para os PCDs e para a galera que está indo acessar o terminal para poder ir para o show. Como que funciona isso? Porque você tem que lidar com a euforia, com os ânimos, né? Como que funciona isso? Tem diferença de cantor para cantor, de segmento para segmento, segmento sertanejo, segmento de rock, segmento da música romântica, tem diferença? Tem muita diferença de público, né? Depende do tema, então tem diferença do público. A gente tinha umas regras lá para os funcionários, né? Até porque tem artista que não gosta nem que chegue perto, né? E você não pode sair do teu posto de trabalho para tietar o artista. Geralmente o artista chegava já num horário que estava todo mundo embarcado, a maioria das vezes, tá? E aí a gente
não é que a gente falava assim, você não pode olhar, não, você não pode se aproximar, pode ir em cima, porque tem gente que não gosta. Agora tem artista que até chama. Ó, não quer vir, não sei o quê, porque a gente fica assim meio que olhando, né? Aham. Até pra gente que é gestora, às vezes, pra quem gosta de música, eu gosto muito de música, principalmente de samba, e aí você vê um artista ali que você gosta de escutar e você fica assim, né? Ai, meu Deus, meu emprego como artista. Mas aí você fica olhando e tem uns que percebem até, aí chama tudo, mas na maioria das vezes, assim, a gente tem que tomar uma postura, né? Porque a gente não pode ser eufórico, Aham. mas dá para dar uma tietada na descrição. E tem muita gente que já não gosta, o próprio produtor já avisa, não quer ninguém em cima. Aí a gente faz a regra mesmo, não pode, não pode. Se tiver alguém, aí a gente vai ter que dar uma bronquinha ali depois de leves, né? Ah, Para não poder tumultuar. Mas tem muita diferença. Por exemplo, quando é um sertanejo desses que são mais famosinhos, tal, da geração nova, é muito jovem embarcando, né? E tal. Quando é um sertanejo mais antigo, aí você vê as pessoas assim da nossa idade, né? Da flor da idade, assim, os 40 a mais, tudo. Aí depende muito do público, mas é um público, você já sabe que é uma operação diferenciada, principalmente o desembarque. O embarque vai todo mundo feliz, né? Todo mundo bonito, arrumado. O desembarque, até todo mundo descer é uma lástima, né? aham. Porque tá todo mundo, porque é open bar, às vezes, né? As pessoas compram os pacotes de bebida. Mas assim, é sempre um público mais alegre, assim, porque vai para uma festa, né? É diferente, a operação é diferente. É, por isso que eu falo que lá não tem rotina, né? É, você pega uma viagem que o navio vai para a Argentina, você fica uma semana, aí você vai ver o quê? Mais pessoas de idade, mais família de pai, mãe e filhos, pessoas, é diferenciado. Você pega uma viagem que é o que é temática com algum artista, aí você vê as pessoas mais jovens, né? Já vem até com a caixa de som ligada, Aham. entendeu? É diferente. Aí você tem que rever vários pontos, né? Primeiro, o desembarque você sabe que vai demorar, então você tem que ver onde você vai colocar o desembarque desse navio. Ou pedir para o navio chegar mais cedo, se tiver mais de um navio no dia, aí também isso muda um pouco a logística. Aham. A parte da segurança patrimonial também fica de olho, né? Porque o pessoal, quando você vai para um navio temático, aí tem que ter mais, assim, de olho na segurança, né? Fora outras coisas, você sabe que você vai ter que colocar mais gente para trabalhar no desembarque, porque demora mais e você divide os lugares que é o desembarque e embarque, então você sabe que vai ter simultâneo ali. Então tem algumas demandas que você tem que prestar atenção aí quando é temático. Mas sempre é uma festa. É sempre um sonho realizado também, porque o cara vai viajar com o artista que é um fã, né, que é seu ídolo, e o cara é fanzaço, então é sempre um sonho também. Não deixa de ser um sonho esses passageiros que vão até lá. Então você também está fazendo parte desse sonho. Legal. Agora vamos falar de uma coisa que eu sei que também você conhece muito, né? Que é o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrada, né? Uhum. E essa integração, a gente fala de passageiros, a gente fala de um SGI, né? Como que funciona isso dentro de um terminal de passageiros? Bom, o SGI ele vem, né, pelas normas que todos os terminais de Santos são obrigados a ter, né? Que é a 9.001, que fala de qualidade, a 14.001, que fala do meio ambiente, e a 45.001, que fala de segurança do trabalho, né? Do trabalhador. São normas, né, internacionais, todos os terminais têm que ter certificados no mínimo essas 3 normas. Então, você tem que ter uma pessoa ali para você fazer a implantação, a implementação, né? No caso, eu comecei lá nesse terminal desde o início da implantação da 9, depois veio a 14, depois veio a OSHA 18.001, aí depois a OSHA virou para 45.001, né? Então, todos os procedimentos eu implantei, os procedimentos obrigatórios nessas normas, né? Que são procedimentos que têm indicadores, são procedimentos da rotina do trabalho, do planejamento, do operacional, das demandas de entrada e saída, de tudo isso que você tem que fazer numa norma conforme a tua demanda, a tua atividade, né? A atividade do terminal. Primeiro você escolhe um escopo, diante desse escopo que você vai destrinchar todos esses procedimentos, né?
E aí, toda essa parte eu fiz, né? Eu que sou a elaboradora, eu que implantei no terminal. Aí, obviamente, eu não fiz nada sozinho, né? Você depende dos setores, depende dos funcionários. Se tem uma coisa bem positiva que a gente tinha dentro do terminal, que eu tenho, e assim, e de fato é o que eu vou mais sentir falta mesmo, são os colaboradores, principalmente os efetivos, são os que trabalham o ano inteiro. Porque o nosso número era reduzido, porque a nossa atividade é sazonal, então a gente ficava lá no terminal com 24, 25 funcionários, e depois durante a temporada mais 300, né, fora os terceirizados, e aí a gente conseguia agregar todo mundo com a gente. E essas pessoas são fundamentais para o terminal dar certo. Então a gente, em termos de trabalho em equipe, a gente sempre foi nota 10, porque todo um ajudava o outro, ninguém fez nada sozinho. São pessoas que a gente vai levar para a vida, né? Porque eu vi todo mundo entrar lá para trabalhar, e hoje eu já não faz mais parte da equipe, mas são pessoas que eu vou levar para a minha vida. Então, são pessoas que me ajudaram a implementar a norma. Alguns ficam sem dormir quando tem auditoria. Para mim é tão fácil passar por uma auditoria, porque não é uma coisa que, quando você gosta do que você faz e quando você tem conhecimento daquilo que você faz, fica muito fácil. E aí você só responde aquilo que o auditor te pergunta. Eu sempre falo isso, só responda o que o auditor te perguntar. Não inventa pelo e ovo, porque ele não quer saber. E como a gente é muito transparente, as nossas atividades eram muito transparentes, não tinha nada encoberto, tá ali para todo mundo ver. Então era fácil passar por auditorias, porque você só vai responder o que o auditor perguntar e você vai mostrar o que realmente acontece, não tem o que você inventar. Então, era um sistema diferenciado, porque além das normas ISO, que eu fazia parte, eu atendia as autoridades também, assim como a Anvisa, assim como Receita Federal na parte de afondegamento, assim como a Autoridade Portuária APS como operador portuário, porque tudo isso são certificações que se renovam ao longo do tempo. E toda a burocracia eu também fazia essa demanda. Então, você lida com pessoas, as autoridades, do mesmo jeito que você faz as auditorias, né? E você vai dar realmente o que o terminal tem, não tem o que você inventar, né? Você tem que ser transparente, tem que ser organizado, tem que ter disciplina, tem que trabalhar bastante, porque não dá para fazer isso no oba-oba. Você tem que integrar as pessoas com você para elas entenderem o que você está dizendo, né? Você tem que saber se elas estão entendendo o que você está dizendo. Então, você faz um checklist, você faz um procedimento, você entrega a responsabilidade. Você fica com essa parte, você fica com essa e você agrega tudo para ver se está indo bem. Então, isso é uma experiência fantástica que eu tive lá. É uma experiência que a gente leva para a vida, né? Eu sempre falei para todo mundo lá, todo mundo é capaz de tudo, é só você querer, é só você querer aprender, é só você querer fazer, todo mundo é capaz. Assim como eu, quando eu entrei no terminal, eu mal sabia ligar o computador, né? E eu lembro que muitas vezes eu ensinei a fazer planilhas, ensinei a fazer apresentação, ensinei a elaborar um procedimento. Por quê? Porque eu fui curiosa, eu fui indo atrás, eu fui perguntando, eu fui estudando e você vai adquirindo experiência, né? Uma coisa muito boa também é você conhecer pessoas de outros setores, assim como eu te conheci. A gente se conheceu como? Na sala de aula, estudando, não foi? Estudando, é verdade. Então. E aí é bom, porque quantos anos a gente se conhece, faz troca figurinha, né, de algum procedimento, de alguma norma específica, e é assim que você vai desenvolvendo. Quando você falou do sistema de gestão integrado, né, e você falou da Autoridade Portuária, Receita Federal de Alfandegamento e Anvisa, né, como que são os procedimentos de cada um, né, da questão do alfandegamento, renovação automática, como que procede? Anvisa, atualização de normas, que é muito importante, a questão de cursos, tinha essa questão de cursos para poder se atualizar nas normas, como que funciona? Bom, aí cada um é de um jeito, né? Por exemplo, a APS, você tem a demanda que você manda as informações do terminal, dependendo da área. Então, tem informação que você manda anualmente, tem informação que você manda quando vence um certificado e tem informação que você manda mensalmente, tá? Aí depende da área do setor.
E tudo isso eles mandam um regulamento interno deles, né? Que no contrato principal de arrendamento, lá está escrito que você tem que cumprir qualquer tipo de demanda da autoridade portuária, então você vai cumprindo conforme eles vão te cobrando, né? A Anvisa, geralmente, ela faz uma visita por temporada no terminal e vê toda a parte de ar-condicionado central, qualidade da água, vê a parte do ar central, tanto se você fez a limpeza dos dutos, como na casinha dos fancóis, está tudo limpo, vê a parte de resíduos, né? Resíduos do terminal, porque a gente não tinha gerenciamento de resíduos do navio, que era direto com o armador, o terminal não passa pelo resíduo do navio. E a alimentação lá, a gente não oferecia alimentação aos funcionários, né? E as lanchonetes que tem lá dentro, cada uma tem a sua fiscalização particular da Anvisa. A parte da Receita Federal, você tem que cumprir a legislação perante a um terminal de passageiros, né? Aí você tem a parte de afandegamento, porque você tem que cumprir quando o desembarque é internacional, aí você tem que dar para eles estrutura, para eles fazerem as inspeções das bagagens, quando necessário. Aí você cumpre a legislação deles atual, né? E, obviamente, você tem da autoridade lá, os representantes, você no dia você fala, precisa de mais alguma coisa, tudo que ele pedir, você vai fazer de acordo com o que eles solicitarem. Por quê? Porque no comando do desembarque internacional é a Receita que vai fazer, ou por onde que os passageiros vão sair, quem que eles vão fiscalizar, entre outras coisas, tá? Você tem que dar estrutura para eles trabalharem lá. Eles fiscalizam a parte de embarque e desembarque de tripulantes, né? Principalmente bagagem, sempre pensando na bagagem, que tem a ver com o terminal, tá? Porque as demandas de navio, abastecimento, não tem a ver com o terminal. E eles controlam esse fluxo aí de embarque e desembarque de tripulantes. E a parte de desembarque internacional é comandada por eles, então a gente faz. E a Polícia Federal, na verdade, quem lida mais com a Polícia Federal é a segurança patrimonial do terminal, né? Por quê? Porque eles acompanham o embarque de pessoas. Então, se tiver alguma coisa ilícita, proibida, tal, aí eles que vão tomar a frente, né? O pessoal da segurança patrimonial vai avisar e eles tomam a frente do que fazer lá perante o que eles pegarem. Ficam mais nessa parte aí com eles. Então, eles vê toda a parte de pessoas, até, por exemplo, embarque de tripulante, eles têm que ver passaporte, documentação, está ok. E mesma coisa, embarque de viajantes. Aí, se for internacional, eles têm que olhar também, fazem a parte do passaporte lá, de toda a imigração. Se for cabotagem, não. Aí, cabotagem, eles só ficam naquela parte, como qualquer outra, com qualquer embarque de ilícito, né? Embarque de ilícito, que é droga, arma, essas coisas assim, né? Então, a demanda com a Polícia Federal é mais essa parte mesmo patrimonial e estrutura, né? Você tem que dar estrutura para eles poderem trabalhar lá dentro, né? Para todos esses órgãos, você tem que dar uma estrutura. Para alguns é só uma sala, para outros é sala scanner, aí depende, aí cada um tem a sua legislação lá que você tem que cumprir. Legal. Quando você falou desse cabotagem sim, outro internacional não, existe baldeação? Eu falo assim baldeação que eu estou comparando as pessoas ao terminal de containers, né? E aqui a gente está falando de terminal de passageiro. Existe a baldeação, por exemplo, o camarada vem, ele fica no terminal ou então fica na cidade de Santos para depois reembarcar em outro navio? Sim, a gente chama de passageiro em trânsito, tá? Então, por exemplo, alguns navios que vão para a Argentina, eles não vão lotados daqui, por quê? Porque eles pegam 800 passageiros, 1.000 passageiros e embarcam na Argentina. Então, esses passageiros, quando vêm com o navio, eles descem para passear, é passageiro em trânsito. A mesma coisa, se você pegar um navio aqui, passar pelo Rio de Janeiro, você vai descer para conhecer o Rio de Janeiro. Então, você é um passageiro em trânsito, mas você não vai fazer todo o trâmite de embarque e desembarque. Você é um passageiro em trânsito, você já tem o cartão de embarque, você apresenta, está válido, você volta para a embarcação. Então, isso acontece sim. Acontece para
os navios que vão, nem todos, mas alguns que vão para a Argentina, vêm com uma quantidade de passageiros embarcados. Tem alguns que vão para Salvador, vêm com uma quantidade de passageiros embarcados, né, que é em trânsito. E tem alguns que vão para Itajaí, que também tem essa mescla aí de passageiros, tá? E tem os navios internacionais, que são navios de trânsito. São navios menores, eles não têm operação de embarque e desembarque aqui. Navio 100% com estrangeiros, tá? Geralmente são navios que dão volta ao mundo, são navios que ficam tipo 30, 60 dias viajando. Geralmente são pessoas de idade, né? Estrangeiros, todos estrangeiros. E aí eles descem em Santos e visitam Santos ou até São Paulo, tem excursão para São Paulo também, e ficam o dia inteiro aqui. Então o navio chega às 8 horas da manhã, um exemplo, aí tem 1.100 em trânsito, eles descem todos, fazem passeios, às vezes compram os passeios já, né, os pacotes, aí voltam 4, 5 horas da tarde. Tá? Então quando você em janeiro, dezembro, fevereiro, for no shopping, ver um monte de estrangeiros, é porque é a mesclagem aí do navio de trânsito, principalmente os argentinos. Hoje, aí falando desse pessoal que está em trânsito, quando a gente fala em trânsito, ele só tem direito a descer um dia. Ele pode fazer um trânsito de mais de um dia e reembarcar em outro navio, por exemplo. Você tem escalas pré-determinadas, né? Isso. Salvo engano, acho que é quarta-feira, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado. Domingo, vai depender muito, mas uma escala pré-determinada, vamos supor, de quarta, aí o mesmo navio ele vai estar aqui novamente no sábado ou no domingo, ele pode reembarcar nesse mesmo navio depois de 3, 4 dias ficando aqui? Então, geralmente, o que você está falando, essas escalas que já tem datas, se ele perde o navio, ele perde a viagem. Ou ele viaja para o próximo porto para embarcar no navio, ou ele perde a viagem. Por quê? Porque o navio que vai até a Argentina e volta, ele não pode ficar com a mesma pessoa, só se ela pagar 2 vezes a viagem. Ah, tá. Entendeu? Entendi. 2 vezes o roteiro. Tá? Então, ou ele vai desembarcar em Santos, ou ele vai desembarcar nos portos que ele vai parar, em Itajaí, ou ele vai desembarcar na Argentina, né? Mas ele não pode ficar esse tempo todo. Se ele desceu aqui em Santos, foi passear, perdeu a volta do navio, aí ele sabe que o próximo porto é Itajaí, um exemplo. Aí ele vai até Itajaí de ônibus e embarca lá, porque a viagem dele ainda está válida. Entendeu? O pacote de viagem, geralmente, desses navios que não são de estrangeiros, geralmente eles são de 7 dias, 8 noites, 7 noites, no máximo. Tá? Então, dentro dessas 8 noites, ele tem que voltar para o navio. Senão, ele perde a viagem, né? Esse navio que eu te falei de estrangeiro, de trânsito, ele faz uma escala aqui no Brasil. Ele não fica várias escalas que nem esses demais, né? Ele faz uma escala no Brasil, no máximo 2 na mesma temporada, entendeu? Ele não fica aqui direto, são navios diferentes. Então, às vezes tem 5, 6 navios diferentes, desses que eu te falei de trânsito, que ele só é para isso, entendeu? Então é diferente. Agora, os navios que ficam na temporada, ele chega em novembro e só vai embora em março. Durante esse período, ele faz vários roteiros, né? Pode fazer o mesmo roteiro, faz várias viagens. Então, você tem que... Tem gente que embala de uma para outra. Principalmente no temático. Quando não tem um temático, hoje tem um temático. Esse temático volta daqui a 3 dias. Aí ele desembarca temático e embarca temático de novo. Tem gente que compra os 2 temáticos de uma vez. Mas ele comprou 2 vezes, entendeu? Entendi. Aí ele comprou 2 vezes. Falando de turismo aqui, falando aqui da cidade de Santos, né? O que impacta a questão do turismo versus a questão do terminal de passageiros? A gente traz muito retorno. O terminal de passageiros traz muito retorno para o município. Muito. Eu não sei te dizer números, que aí essa é a única parte assim que eu não participava, não era tão ativa, mas se você vê aí as reportagens, ele traz muito retorno mesmo para a cidade. Por quê? Não é só esses em trânsito que desce para ir, não. Eu vou viajar de navio, eu moro no interior. Vou viajar em Santos. Eu venho um dia antes, me hospedo no hotel para ficar mais próximo do terminal, para mim poder vir sossegado. Então, a rede de hotelaria ganha muito também, entendeu? Às vezes a pessoa vem 2 dias antes, vem 3 dias antes.
Para quê? Para passear um pouco em Santos e depois embarcar no navio. Então, todo mundo ganha. E quando a pessoa vem a primeira vez em Santos e ela faz esse que eu estou te falando, fica hospedado um dia antes, ela gosta da cidade, porque é uma cidade bonita. E ela volta em outras ocasiões, se você viajar de navio, para Santos. Então, é um retorno muito positivo. Dentro do terminal, a gente tem instalado a Secretaria de Turismo de Santos e a Secretaria de Turismo de São Vicente. Uhum. Por quê? Eles ficam com os pontos de turismo dessas duas cidades que são mais próximas, né? E aí as pessoas conhecem, muita gente dá um bom retorno, porque até a gente que mora aqui, a gente não sabia que tem mais de 40 pontos turísticos para visitar em Santos. Você sabia disso? Eu tenho mais ou menos delineado, eu nunca contei, mas eu sei onde entendeu? Mas a gente tem muito ponto turístico, muita coisa boa para fazer na cidade de Santos e a gente que mora aqui nem sabe, né? Porque a gente acha que é só praia e porto, né? Ou então a Bolsa do Café, né? Ou a Bolsa do Café. Pois é, mas tem. O turismo em Santos é muito bom se você conseguir explorar, né? E esse pessoal das prefeituras ficam ali, das secretarias, né? Para justamente atender o turismo, que eu acho que é muito legal. Você chegar numa cidade e você saber o que tem para fazer nela, né? Se tem uma pessoa ali para te informar. Então, isso é bem ativo dentro do terminal, né? Essa parceria é muito legal e traz muito retorno mesmo para o município. Agora falando de Cássia como pessoa, Ih, né? Vamos lá. dá uma pular essa parte? Não dá. Falando de Cássia como pessoa, né? Que eu tive o prazer de conhecê-la, a gente estudar juntos e assim, para mim foi uma grata surpresa, inclusive porque você é filha de portuário também, então você tem um pouco do meu sangue. Mas vamos lá. Falando de Cássia como pessoa, na questão, você já viajou de navio, já teve essa Já. experiência, né? Para quais lugares você viajou e o que mais te impactou? Então, eu não viajei muito de navio, né? Porque ou eu viajo ou eu trabalhava, né? Mas já teve Mas uma viagem. eu já fui umas 3 vezes, assim, 2 vezes foi à noite a bordo, porque quando o navio vem a primeira vez, eles querem apresentar um navio para todo mundo, então eles fazem, assim, uma noite a bordo, aí vai como convidado. E teve uma vez que todos os efetivos, isso aí eu acho que vai ficar na memória da gente, né? Antes da pandemia, 2019, a gente ganhou a viagem de navio, né? E aí nós fomos viajar de navio. A nossa gestora, na época, deu esse presente. E aí, imagina, todos os teus colegas estão ali contigo o ano inteiro dentro de uma embarcação. Foi uma experiência muito legal, muito legal. Acho que todo mundo que trabalhou, que foi, deve concordar comigo, né? Porque a gente nunca tinha ficado 3 dias, né? Que a gente ficou, foi até a Ilhabela e voltamos. Ilhabela não, acho que foi Ilhabela, bom, Porto Belo. Foi 3 dias que a gente ficou dentro do navio. Foi muito legal a experiência. A gente trabalhou no dia, embarcou, desembarcou e trabalhou. Mas foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Porque você foi com seus colegas que estão ali, né? Porque a gente faz todo o planejamento. Aí todo mundo pergunta: o que você faz lá quando não tem navio, né? É assim, imagina, se você. Um dia de desfile de carnaval, as pessoas trabalham o ano inteiro, imagine 6 meses de temporada, com essa demanda toda, com esse 1 milhão de pessoas, mais os funcionários, o que você não tem que preparar, né? E aí a gente trabalha bastante. Quem trabalha em terminal portuário sabe a demanda que é a burocracia de um terminal portuário, porque é um terminal de passageiros, mas antes é um terminal portuário, né? Então você tem as demandas, né? Tem as certificações, tem as auditorias, tem a documentação, tudo isso para fazer. Você tem que tirar férias, as outras pessoas têm que tirar férias e assim por diante. Então, tem demanda sim. Então, não pergunte mais para um trabalhador sazonal o que ele faz fora da temporada, que dá um pouquinho de raiva de responder, mas a gente responde. Mas tem muita demanda sim. A experiência é fantástica. Eu acho que quem tem medo, tem muita gente que tem medo de viajar de navio, né? Porque é mar e tal. É muito seguro, se não tenha dúvidas. Comece com um mini cruzeiro, eu aconselho, até para ver se você gosta mesmo, né? Mas é uma experiência fantástica. Você está num hotel de luxo, 5 estrelas, comida à vontade, né? Você desce ainda numa cidade para visitar a cidade. Você interage com pessoas, tem programação o tempo inteiro dentro do navio, né? Então vale muito a pena, assim, é um dinheiro bem gasto,
realmente é uma emoção. Você ver um pôr do sol no navio, você dormir com aquele balanço gostoso do mar. É uma experiência bem diferente, eu acho que vale muito a pena. Quem tem curiosidade, invista, vá, porque vale a pena. Quem tem medo, tenta uma de mini cruzeiro, que vale também a pena. E aí depois vai vendo outros destinos, né? Vai mudando a rota, vai conhecendo todos os navios, também é legal, mudar de navio, né? Eu acho que vale muito a pena. Legal, Cássia. Cássia, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer imensamente essa parceria. Você é uma mulher incrível, né? Que eu tenho o prazer e tenho a honra de ter a amizade. E queria deixar você à vontade para passar o recado para quem você quiser e desejar aí. Passou muito rápido aqui o nosso programa. Passou mesmo. E assim, você deu um show aqui falando Obrigada. das suas experiências e principalmente de interagir com o público em geral. Fica à vontade, minha querida amiga. Bom, eu queria primeiro dizer a todos os trabalhadores, né, do terminal que é muito gratificante para mim, como pessoa e profissional que sou, fazer parte da vida de vocês e vocês fazerem parte da minha vida, porque vocês me ensinaram, vocês me ajudaram, vocês me incentivaram e vocês acreditaram em mim. Tem muita gente que faz parte mais da temporada do que no efetivo em si, mas são pessoas que eu vou levar para a vida inteira. Vocês podem contar comigo para sempre, que a gente sabe o que a gente tem de troca, o que foi realmente válido, o que não foi. A gente aprendeu junto, a gente errou junto, a gente foi feliz junto, né? E o que vale é o que fica aqui, né? O que fica aqui no nosso coração, o que a gente sente. Agradeço demais a todos que me conheceram no terminal, né? Todos, desde esses 19 anos aí, foram mais de 15 mil pessoas que eu conheci, que eu contratei, que eu ensinei, que eu treinei, que eu convivi. Hoje mesmo, de manhã, eu fui tomar café com duas queridas que eu conheço há mais de 15 anos, porque trabalharam no terminal há 15 anos atrás. É muito legal isso, né? Que as pessoas, você revê as pessoas que de alguma forma já passou pela tua vida profissional no mesmo setor, né? Espero... e aquilo que eu sempre digo para todo mundo, vocês são capazes de tudo, vocês sabem fazer, vocês são uma equipe nota 10, eu acho que o terminal só tem a ter sucesso, né? E eu fiquei muito feliz com a repercussão, né, da minha saída, todo mundo me acolhendo, todo mundo me abraçando, todo mundo me desejando sorte. E é isso, e eu tenho sorte já, porque eu tenho essas pessoas na minha vida. Te agradeço de coração pelo convite, faz tempo que você me convida, né? Mas por outras demandas, você sabe que não dava para vir, né? Agora estou aí à disposição. Bom, o Luiz tem o meu contato, tem aí toda a minha... onde me achar. Então, quem quiser aí me dar uma oportunidade de emprego agora na área portuária, se lidar com pessoas, se fazer meio ambiente, você sabe todo o meu currículo, né? Não, você Quem fica à tiver vontade. curiosidade aí. Quem quiser te achar no LinkedIn, você passa aí a informação agora. Quem quiser achar a Cássia no LinkedIn, como que está a Cássia no LinkedIn? Tá o meu nome mesmo, Cássia, com K. Cássia Figueiredo, Cássia isso? Figueiredo, Isso. tá? Depois eu posso deixar aí vou deixar o link aí contigo do meu LinkedIn, quem quiser Tá bom. pode entrar direto, Tá tá bom? bom. E quem quiser ligar aqui pro programa, eu posso enviar o currículo, sem problema nenhum. Tá bom, fica à Tá vontade, bom? minha querida. Obrigada. Obrigada, tá? Para você que quer acompanhar esse programa e outros que já passaram por aqui, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é Papo de Porto 013 também. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio: Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você.